Viagem ao centro da Terra. Na pequena cidade francesa de Amiens, perto de Paris, nasceu um dos escritores mais visionários de todos os tempos. Conhecido como o pai da ficção científica, ele acabou, segundo alguns, inventando o futuro. Seu nome era Júlio Verne. Há 150 anos ele escreveu histórias de aventuras e fantasias, muitas das quais são hoje fatos científicos. Seus heróis chegaram à Lua 100 anos antes da primeira tentativa real e deram a volta ao mundo em dias, numa época em que uma aventura dessas duraria meses. Em 20.000 léguas submarinas, ele imaginou um submarino que percorria os 7 mares e ficava submerso por longos períodos. Um século depois, esse sonho tornou-se realidade. Assim como a revolucionária embarcação de Júlio Verne, o primeiro submarino nuclear da Marinha norte-americana chamou-se Nautilus. Uma das histórias favoritas de Júlio Verne narra aventuras mais próximas de casa. Ele ficava fascinado com o que lia sobre pessoas que ousavam se aventurar por dentro da Terra por meio de túneis e cavernas. Mas se perguntava o que aconteceria se essas pessoas conseguissem chegar muito mais fundo. O conhecimento científico de Júlio Verne, aliado à sua imaginação fértil, formou a combinação perfeita em Viagem ao Centro da Terra. Quando ele estava escrevendo o livro, sabia-se muito pouco sobre o interior do planeta. Os cientistas ainda engatinhavam nessa área do conhecimento. Mas o século XIX foi uma época de grandes descobertas. Os geólogos estavam descobrindo quantas camadas de rocha haviam sido depositadas e corroídas pela erosão durante os milhões de anos do planeta. Os caçadores de fósseis começavam a montar os esqueletos de criaturas extintas. E as teorias mais recentes sobre a vida na Terra provocavam grandes discussões. Ainda temos muito o que aprender, mas as técnicas de que os cientistas dispõem atualmente eram apenas ficção científica no século XIX. Hoje recolhemos gases dos vulcões e analisamos com tanta precisão que é possível saber o que acontece lá dentro. Conquistamos os lugares mais remotos do planeta. Descobrimos seu processo de formação e como eles continuam a se modificar. E aprendemos ainda mais sobre o centro da Terra, recriando-o em laboratório. Mas mesmo assim, ainda não encontramos uma maneira de chegar até lá. No centro do planeta fica uma imensa bola de ferro, o núcleo interno. Agitando-se ao seu redor, há um núcleo externo, de ferro derretido. Depois vem o manto com sua espessura de quase 2.900 quilômetros de rochas que se movem lentamente. A superfície da Terra é a crosta onde ficam as rochas frias. Hoje o espaço sideral é a nova fronteira. Mas a sua exploração também vem nos ensinando bastante sobre a Terra. Os satélites medem a gravidade, monitoram o clima e chegam até mesmo a nos revelar que o nosso planeta deu uma engordadinha de alguns centímetros, bem na cintura. Mas o que existe no interior da Terra ainda é um mistério tão grande quanto o espaço sideral.
Júlio Verne adorava as invenções tecnológicas e equipava suas aventuras com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos. Como sabia que as chamas vivas causavam explosões embaixo da Terra, ele inventou essa solução numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e a eletricidade era desconhecida fora dos laboratórios. Os heróis de Júlio Verne, na busca de um mundo subterrâneo no centro da Terra, eram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. No livro, ele não deu a seus exploradores um veículo. Eles simplesmente percorreram todo o caminho a pé. Talvez ele soubesse que construir um foguete ou submarino seria brincadeira em comparação com as máquinas necessárias para ultrapassar a crosta terrestre. Será que conseguiríamos escavar um túnel até o centro da Terra com a tecnologia de que dispomos hoje? Se conseguíssemos, nossas usinas de força não seriam mais necessárias. A energia que extrairíamos seria de graça e não geraria emissões poluentes. Poderíamos descartar o lixo tóxico nesse incinerador incandescente. Grandes quantidades de minerais estão lá, esperando para serem trazidas à superfície. Há ouro suficiente para revestir o planeta inteiro com uma camada que chegaria aos nossos joelhos. Talvez conseguíssemos construir um sistema de transporte de alta velocidade por dentro da Terra, uma espécie de metrô global. Mas não é tão fácil assim. Este túnel, que liga a Inglaterra à França, levou 5 anos para ser concluído e ele tem apenas 48 quilômetros de extensão. Até o centro da Terra são 6.370 quilômetros. Será que gostaríamos mesmo de ir até lá? Seria uma aventura muito bem-vinda para o físico da Universidade de Maryland, Dan Lathrop. Acredito que é uma ideia bem interessante para uma aventura. Eu com certeza iria se isso fosse possível. Hoje em dia, as máquinas que escavam túneis têm tanto força quanto inteligência. Escoram as paredes do túnel que estão perfurando e não param nunca. Mas quais seriam as chances, mesmo de um monstro inteligente como este, chegar ao centro da Terra? Brian Clark constrói túneis em várias partes do mundo. Haveria diferentes combinações de materiais num túnel que nos conectasse ao centro do planeta. Mas, de modo geral, começaríamos a cavar em terreno suave. Depois teríamos que passar pelas rochas internas e, à medida que nos aprofundássemos, as rochas iriam se alterando sob o efeito da temperatura. É quase certo que teríamos que usar um braço com uma extremidade cortante, uma broca de carboneto de tungstênio para triturar e esmagar a rocha. Hoje em dia, as tuneladoras mais avançadas conseguem escavar 60 centímetros por hora. Nessa velocidade, se escavássemos 24 horas por dia, seriam necessários 1000 anos para alcançarmos o centro da Terra. Teríamos que fazer com que essas máquinas trabalhassem muito mais depressa. A quantidade de rocha e terra que sairia de um túnel desses é quase inimaginável. Precisaríamos de um depósito grande o suficiente para armazenar o carregamento de 4 caminhões gigantes por hora, 100 por dia, o que ao todo significa 36 milhões de carregamentos de caminhão. Isso se cavarmos em linha reta sem angulação. Teríamos que projetar um novo tipo de veículo capaz de nos transportar por esse túnel.
Talvez uma cápsula que suportasse os extremos que encontraríamos nas profundezas da Terra. A cada quilômetro a mais de profundidade, a temperatura se eleva em 30